Meio-dia, 4 minutos. Antes de chamar Paulo, deixa eu cumprimentar o pessoal que está nos acompanhando na Clínica Sigmund Freud, lá no bairro da Prata. O pessoal está lá assistindo, as TVs ligadas. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pela audiência. E agora vamos falar sobre política, né? A vinheta rodou, a gente está aqui com o Paulo ao vivo. Boa tarde, Paulo Roberto. Boa tarde, Anchieta. Tudo em paz? Tudo sob controle. Já fez a declaração do imposto de renda? Meu amigo, minha irmã está cuidando, ela é contadora, está cuidando. Juntando a papelada. Mas agora não deixa para a última hora também não, meu amigo. É complicado. Eu passei a manhã toda cuidando disso. Pois é. Porque quanto mais cedo a gente declarar, melhor. Porque se tiver restituição, cai logo nos primeiros lotes e corre um risco menor de cair na malha fina. Quem vai deixando para a reta final complica, não é? Exatamente. Pois bem, cuide da sua, se tiver que apresentar naturalmente. Vamos à política. Brasília, mesmo com essa semana curtíssima, eu lembrei agora do saudoso Josildo Albuquerque, lembra do Jô? Sim. O Jô dizia curtérrima. Mas mesmo com essa semana curtíssima, o Congresso só deve trabalhar até hoje. Câmara, ninguém está trabalhando, ninguém foi. Mas o Senado, desde ontem, que tem movimentação. Amanhã, dia do trabalho, ninguém vai trabalhar. E, naturalmente, que o pessoal vai enforcar a quinta e a sexta-feira. Não é natural? Natural. Para eles é. Mas as conversações em Brasília, desde ontem, em termos de Senado, não param. Membros do governo, ministros, todo mundo falando nessa história da desoneração da folha, a judicialização por parte do governo junto ao Supremo Tribunal Federal, o pedido de vista do ministro Luiz Fux, que parou a análise da liminar do Cristiano Zanin no plenário virtual. Tudo isso acontecendo e, como diz a música, e eu aqui na praça dando milho aos pombos. Já escutou, Zé Geraldo, aquela canção? Pois é. Mas os parlamentares não estão dando milho aos pombos, estão trabalhando, uns em Brasília e outros virtualmente, pelas redes sociais, pela internet, que há a possibilidade disso. E o ministro Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, não para de falar, dizendo que conversa e conversa muito, e a gente tem um trecho aqui dessa conversa dele. Com os setores e com os municípios. Então está havendo conversas e o placar do Supremo acho que deixa claro que nós temos que encontrar um caminho para não prejudicar a Previdência. A reforma da Previdência tem uma cláusula que tem que ser considerada, porque senão daqui 3 anos, 5 anos, você vai ter que fazer outra reforma da Previdência se você não tiver receita. Então nós temos que ter muita responsabilidade com isso. Há quem diga, Anchieta e amigos, que esse pedido de vista do ministro Luiz Fux possibilita, durante esse tempo, até que ele apresenta o seu voto vista, a possibilidade de diálogo e de um entendimento. Porque a verdade verdadeira é que os parlamentares, especialmente o Senado, está, chateado com essa história. Porque a apresentação de emenda, inclusive, a história do quinquênio, lembram? Dos juízes e dos promotores, que aí houve emendas colocando também defensores públicos, colocando outras pessoas, e isso pode ir para a pauta de votação e vai uma bomba no colo do governo. O problema é que os jabutis que se colocam nesse negócio toda vez. Porque o governo bota jabuti e os parlamentares botam também. Porque nessa da desoneração parece que botaram um bocado de jabuti. Tem um jabuti de 15 bi somente. Pois é, esse é o problema. Esse não é o jabuti, é uma tartaruga. 15 bilhões. Então, é confusão de todo lado, ninguém está se entendendo, a verdade é essa. Agora, curioso é que o mundo se acabando, o povo discutindo, brigando, mas tem um ministro que chega na maior tranquilidade. Parece que ele tomou uns 10 copos de chá de maracujina, porque chega na paz, na tranquilidade. Parece um certo deputado aqui da Paraíba, um deputado estadual, que é o mundo se acabando ao seu redor, e ele diz, não, está tudo tranquilo, nós estamos construindo. Esse ano inventaram essa história de construir. Todo mundo está construindo alguma coisa e a gente não vê essa construção. Mas o ministro a que me refiro é Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, que diz que está tudo tranquilo, tudo calmo em Brasília. Tudo relax, olha aqui. Vamos buscar confirmar esse acordo no Senado, então é uma prioridade para o governo buscarmos, ver se é possível votar ainda essa semana no Senado o PERSE baseado naquele mesmo relatório aprovado na Câmara. Isso viabiliza também na próxima semana a votação da medida provisória 1202, que já teve a comissão mista, já foi aprovado o relatório na comissão mista. Se conseguimos aprovar o PERSE essa semana ainda, no começo da próxima semana no Senado, vai entrar na pauta da Câmara a 1202. Então, esse é um ponto de prioridade do governo. A relatora dessa história do PERSE é a senadora paraibana Daniela Ribeiro.
Todo mundo correndo lá em Brasília para ver se aprova, se não aprova, e cada um naturalmente puxando a brasa para a sua sardinha. O presidente da República, Lula da Silva, tem vários compromissos hoje, se preparando para o feriado do Dia do Trabalho e do Trabalhador amanhã. Lula vai a São Paulo, a festa das centrais sindicais amanhã será no estacionamento do Itaquerão, o campo do Corinthians, e não mais no Vale do Anhangabaú, onde sempre acontecia, mas nós vamos ver e apresentar para você os compromissos de Lula para esta terça-feira. Olha aqui. Entrevista a jornalistas de veículos de imprensa do Japão, NHK e outras agências. Isso ainda está acontecendo lá no Palácio do Planalto. 2h40, olha de novo, quem vai? O Wellington César Lima, o secretário especial para assuntos jurídicos. Todo dia ele tem um despacho agora com o presidente Lula. 3 da tarde, Rui Costa, da Casa Civil, e o ministro da Cidade, Jader Filho, estarão com o presidente. E 4h30 da tarde, olha quem vai? Luciana Santos, que é a ministra da Ciência, Tecnologia e Informação. Tem alguns outros assuntos envolvendo o presidente Lula, e um deles envolvendo até Lula e a sua esposa, que a gente mostra aqui. É que o casal, o ex-casal real, Bolsonaro e Michele, o casal entrou com a ação contra Lula e a esposa dele, Janja, por conta daquela história do desaparecimento, entre aspas, dos móveis do Palácio da Alvorada. Então, Bolsonaro acha que houve uma falsa comunicação de crime e ajuizou uma ação através dos seus advogados pedindo indenização a Lula e Janja. Sim. Isso repercute hoje na mídia nacional. Briga na justiça. Michele e Bolsonaro pedem reparação por comunicação de casal Lula sobre móveis do Palácio. Depois os móveis apareceram, né? E Bolsonaro, espera aí. Agora, aqui na televisão, o pessoal fica fazendo uma votação para ver qual é o casal mais bonito. Aí vieram perguntar a mim, digo, olha, eu não vou, eu vou me omitir, eu vou me abster. Vou me abster, né? Não vou seguir o relator, eu vou me abster dessa vez. E tem uma outra questão envolvendo uma decisão do presidente Lula, que é a compra de veículos blindados para o Exército Brasileiro. Veja aqui, esses carros aí, Anchieta, são lançadores de obuses, que é um tipo de canhão. Então, uma empresa de Israel venceu a concorrência para fornecer esses blindados ao Exército. A pergunta que se faz agora é a seguinte: Lula, que foi considerado persona non grata em Israel, vai comprar esses veículos à indústria israelense? O Exército quer que ele esqueça isso e compre, porque, na opinião dos oficiais que visitaram vários países e testaram isso tudo, esses aí são os melhores. Mas aí a decisão agora é política. Depende do presidente Lula da Silva. Se você fosse Lula, compraria ou não? Rapaz, é uma pergunta difícil. Não é? Vai se abster também? Eu prefiro me abster. Não vai seguir o relator, Anchieta Araújo. Tem outros veículos que foram mostrados, mas os militares querem esse aí. Claro que a decisão cabe ao presidente da República, ele é quem bate o martelo, ele é quem diz se compra ou não. A compra será de qualquer lugar do mundo, de 36 veículos desses aí, ao custo aproximado de R$1 bilhão. 1 bi. Pois bem, o que é que nós temos mais? Os parlamentares em Brasília estão reclamando, choramingando pelos cantos das paredes, e dizendo que o Supremo, mais uma vez, está se metendo nas coisas que são do Congresso Nacional. Derrubada da desoneração da Folha pelo Supremo enfraquece o Congresso, é o que estão dizendo alguns parlamentares. O ministro Cristiano Zanin suspendeu a medida após um pedido do governo. A iniciativa está em vigor desde 2011, a desoneração, e terminaria em 2027, mas o Zanin suspendeu. Agora, curioso é que os parlamentares se dizem enfraquecidos, mas não reagem dentro da lei, não é? Eles, deputados federais e senadores, é quem tem condição de empichar ministro, de modificar a lei, de fazer PEC, emendar a Constituição, produzir novas leis. O problema todo é que alguns deles dizem, não, a gente faz lei aqui, quando chega lá o Supremo de mancha, diz que é inconstitucional, aí fica complicado, não é? É complicado. Aqui na Paraíba, o governador do estado, João Azevedo, que aliás está concluindo hoje o pagamento da folha desse mês de abril, anunciou ontem a 38ª edição do Salão do Artesanato durante o mês de junho, mês de São João, mês da nossa festa junina. E a gente vai ouvir na própria voz do governador João Azevedo. Esse ano, mais uma vez, aproveitando aí o período junino, nós vamos estar realizando o 38º Salão do Artesanato Paraibano, aí em Campina Grande, lá em Campina Grande. E eu tenho certeza absoluta que, como estão acontecendo
e batendo-se sempre os recordes dos salões anteriores, eu não tenho dúvida nenhuma que esse salão será muito grande. Então o edital já está aberto, serão abertos agora para 450 vagas de imediato para participação no salão e que vai acontecer de 7 a 30 de junho, lá em Campina Grande, durante o período junino, concorrendo evidentemente ali aproveitando, não concorrendo, mas aproveitando o período junino, que é um período que tem muitos turistas na cidade e, logicamente, a população de Campina Grande e toda a região. Nós queremos que o salão seja tão grande quanto for o de João Pessoa. O de João Pessoa, esse ano no verão, gerou negócio de mais de 3 milhões e 700 mil reais. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Quase 95 mil itens vendidos na feira e junto com os pedidos feitos de encomendas, porque são muitas encomendas que são feitas. Então eu tenho certeza absoluta que vamos realizar uma grande festa esse ano com mais um sucesso do Salão de Artesanato da Paraíba. Muito bem. E para quem pensou ou pensa que o governador João Azevedo, que é do Partido Socialista Brasileiro, concorda com tudo o que pensa o governo federal e concorda com tudo o que o presidente Lula diz e faz, ontem o governador discordou de uma decisão do governo e de uma decisão do presidente Lula. Isso repercute na imprensa. Olha aqui. João Azevedo defende a manutenção da desoneração da folha e discorda do governo federal por judicializar o tema. Ele foi bem claro nisso. Ele foi bem claro, né? E ele disse que é importante a manutenção porque mantém emprego. E o fim da desoneração acaba cortando postos de trabalho. Teve agora há pouco, deve estar terminando agora, uma audiência pública na Câmara Municipal de Campina Grande para tratar das questões do futebol de pelada. Audiência pública, situação do futebol amador em Campina Grande, começou às 10 horas da manhã, deve estar sendo concluída agora, uma propositura do vereador Napoleão Maracajá, que é do Partido dos Trabalhadores, Anchieta, e é aquela preocupação que eu tenho, que você tem, que a gente do rádio tem. Os campos de pelada estão desaparecendo, né? Exatamente. Infelizmente. A especulação imobiliária, o crescimento da cidade, né? Tudo isso contribui. Pois bem, você sabe que nós homens, eu e Anchieta, nós homens todos, a gente não observa determinados detalhes na figura feminina, na silhueta feminina. Uma telespectadora chamada Dalva, é do bairro do Centenário, me ligou de manhã, ligou aqui para a redação, o pessoal passou o meu número, ela ligou e conversamos pelo zap e tal, e ela disse: vocês não notaram uma mudança radical na imagem da senadora Daniela Ribeiro? Não, a gente se preocupa com as ações da parlamentar, o que ela está fazendo nas comissões. Não, o visual mudou. E eu pedi a ela para mandar, então, fotografias, se ela tivesse, do antes e do depois. Vamos ver Daniela como era. Daniela Ribeiro, deixa essa foto aí um instantinho, Guto. Daniela Ribeiro é uma mulher muitíssimo inteligente, a gente conhece, né? Desde criança, eu conheço desde criança. Sim. Foi vereadora, deputada estadual, hoje é senadora, preparada, professora, é uma educadora e é uma mulher muito bonita. Ninguém pode dizer que Daniela não é uma mulher muito bonita. Tem outra foto dela no antes? Olha aí. Isso é na tribuna do Senado brasileiro. Fixe essa imagem aí na sua mente e veja a imagem atual enviada pela telespectadora Dalva. Mudou ou não mudou? Mudou. Volta o antes. Guto, por favor. Daniela antes, rosto afilado, como a gente diz, né? Olha a Daniela como apareceu ontem lá em João Pessoa. E veja outra foto dela ontem junto ao prefeito Cícero Lucena. A Dalva disse que a senadora Daniela fez uma harmonização facial. E sugeriu que eu fizesse você também. Daniela está com o rosto mais redondinho, não está mais arredondado. As mulheres observam tudo isso. Eu não tinha nem notado, Não passa nenhum detalhe. Foi a nossa boca maldita de hoje, enviada pela... a boca bendita. Bendita, da Alva telespectadora. Ela percebeu a mudança no visual da senadora Daniela Ribeiro. Tá isso aí, Paulo. O pessoal ali agora vai votar se era melhor o antes ou se é melhor o depois.
É isso, Anchieta. Tá bom, Paulo. Até amanhã. Amanhã temos programação normal? Temos. Temos programação normal. Muito bem. Mas você fica à vontade. Vamos porque trabalhar. Você depende da matéria-prima. As informações... Às vezes tem. Que às vezes no feriado, às vezes não né? tem. Às vezes Se no inventar feriado. de retelhar a casa e trocar uma bica, aí eu não venho. Exatamente. Ele aproveita os feriados para isso. Os outros vão para a praia, ele aproveita para fazer um monte de Fazer os coisa. concertos em casa. Tá bom, Paulo. Tá bom, Um abraço. Chieta, Bom um feriado, abraço. né? Obrigado. Bem, chegou a hora de acompanhar as novidades agora de Brasília.